No meio da estrada, Nathan acorda e percebe que sofreu um acidente de carro. Seu veículo está destruído na beira da estrada, mas Nathan não tem um arranhão sequer. De repente, ele se assusta com Daniel, o motociclista com quem colidiu. Para surpresa de Nathan, Daniel também não está ferido. Daniel pergunta se Nathan lembra de ter saído do carro, e Nathan admite que não, culpando o choque e o fato de ter batido a cabeça no painel. Estranhamente, ele não tem ferimentos e não sente dor. Então, Daniel faz uma revelação bombástica. Eles estão mortos e são fantasmas. Daniel acredita que morreu primeiro porque já estava ali há vários minutos. Inicialmente, Nathan nega, mas percebe que não há outra explicação. Ele se recusa a aceitar isso e verifica seu carro, encontrando o banco do motorista completamente esmagado. Ao olhar mais de perto, vê seu próprio corpo dentro do carro. Chocado, Nathan recua e entra em crise existencial, pensando em seus amigos e filhos. Daniel menciona sentir falta da esposa e acha estranho Nathan não mencionar a mãe de seus filhos. Enquanto Nathan continua a entrar em pânico, Daniel insiste que isso prova a existência do pós-vida, deixando Nathan ainda mais desesperado. Daniel força Nathan a encarar a realidade ao arrastar o corpo para fora do carro e cobrir seu rosto com um lenço. Quando Nathan fica desconfortável, um carro aparece e para perto do corpo. Nathan tenta pedir ajuda, mas o motorista não consegue vê-lo nem ouvi-lo. O homem verifica o corpo com o pé para ter certeza de que está morto e, em seguida, rouba Nathan antes de ir embora. Finalmente, Nathan aceita que é um fantasma e se pergunta se o julgamento será o próximo. Ele confessa ter matado sua esposa, mas insiste que foi um ato de misericórdia. Antes que possa explicar melhor, Daniel ouve música ao redor deles. De repente, uma porta branca misteriosa aparece e a área fica coberta de neve. Daniel jura que a música vem da porta, mas Nathan não ouve nada. Ao se aproximarem, surge uma porta vermelha atrás deles, com uma aparência sinistra e de onde vêm gritos que apenas Nathan consegue ouvir. Eles deduzem que a porta branca leva ao céu e a vermelha ao inferno, sugerindo que Nathan está sendo punido por ter matado sua esposa. Nathan entra em pânico, explicando que sua esposa estava doente e ele só queria acabar com o sofrimento dela. Ignorando isso, Daniel tenta atravessar a porta branca, mas Nathan o empurra e entra primeiro. Nada acontece. Daniel aconselha Nathan a se comportar melhor para conseguir uma porta melhor. E Nathan pede desculpas por não ter visto a moto de Daniel. Daniel admite que estava distraído com uma garota brincando na beira da estrada. Eles se abraçam e Daniel atravessa a porta branca, mas também nada acontece. Ele tenta novamente, sem sucesso, e para de ouvir a música. Uma voz surge atrás deles e a garotinha que Daniel viu antes aparece, revelando que também está morta. Ela explica que um homem de bicicleta a atropelou, levando Daniel a confessar que estava bêbado enquanto dirigia. Nathan explica que não foi apenas um acidente. Daniel foi imprudente e matou uma criança inocente. Após uma breve discussão, eles tentam guiar a garota até a porta, mas ela foi ensinada a não confiar em estranhos e começa a gritar. Incapazes de acalmá-la, Daniel, impaciente, a pega e a joga pela porta branca. A garota desaparece instantaneamente, assim como a porta. Percebendo que é a vez deles, Daniel hesita. Então Nathan o chuta pela porta antes de tentar justificar novamente a situação com sua esposa. Ele insiste que não fez nada de errado e se recusa a ir. De repente, um enorme monstro aparece na estrada carregando almas em sua boca em chamas. Apavorado, Nathan finalmente atravessa a porta vermelha. Nathan se encontra no inferno, cercado por milhares de almas inconscientes. Ele desaba ao encontrar uma jovem garota. Ao segurar sua mão, vê suas memórias. A garota, Jean, tem dificuldades para dormir por causa de sombras assustadoras em seu quarto e pelas constantes brigas de seus pais. Sua mãe quer ajudá-la, mas seu pai tem medo dela e acredita que precisam se proteger. Uma noite, ela desce para pegar um lanche e faz um sanduíche de geleia, parecendo feliz apesar da falta de jeito com a faca. Mais tarde, Jean conta à terapeuta que alimentou passarinhos com migalhas de biscoito, o que fez a mãe pássaro atacá-la. Jean reagiu estrangulando todos os pássaros. Ela também admite cutucar a irmã mais nova com canetas por ódio e querer machucar seus pais, a quem atacava enquanto dormiam. Isso levou seus pais a trancá-la no quarto todas as noites. No dia seguinte, Jean exige café da manhã, mas ninguém responde. Ela acaba comendo cereal com roupas cobertas de sangue e os corpos de seus pais ao lado. Ela verifica se estão mortos e beija sua mãe de despedida. Em seguida, faz mais pão com geleia e desce ao porão, que parece uma caverna imensa. Lá, alimenta seu amigo Tony, uma criatura humanoide deformada. Jean acredita que Tony matou seus pais, mas ele nega.
Enquanto Tony come, Jan diz que agora ele pode viver com ela, já que seus pais estão mortos. Tony, maravilhado com a luz do sol, explora a casa. Jan o leva ao banheiro e o ensina a usar a banheira, enquanto coloca a maquiagem e as joias da mãe. Tony se encanta com a sensação da água limpa em sua pele deformada. Depois, ele veste roupas limpas do pai de Jan. Jan pede ajuda para mover os corpos, mas antes quer preparar uma surpresa como despedida final. Usando sua imaginação, ela monta uma peça teatral com os corpos dos pais como plateia. Ela narra sua história, fingindo que uma plateia ri de suas piadas, e então arrasta Tony até o palco com uma corrente, anunciando-o como o assassino que será executado. Tony nega ter matado alguém, dizendo não ter memórias antes de aparecer na caverna. Jan faz a plateia imaginária votar por sua execução, e Tony é forçado a subir em um banquinho. Para se enforcar. Depois, Tony esconde o corpo da mãe de Jan debaixo da cama de casal, enquanto Jan pula alegremente sobre ela, lembrando-se de como provocava seus pais com uma faca enquanto dormiam. Tony então traz o corpo do pai para escondê-lo também, e percebe que não consegue se ver no espelho, confirmando que ele representa o lado sombrio de Jan, e que foi ela quem matou os pais. Incapazes de cozinhar, eles comem cereal e pão com geleia no almoço. Nesse momento, a campainha toca, e Jan abre a porta para encontrar o carteiro, que precisa de um adulto para assinar uma entrega. Jan chama por Tony, mas não recebe resposta. O carteiro deixa um aviso de entrega e vai embora. Desesperada, Jan procura Tony pela casa e não o encontra no andar de baixo. Enquanto corre, seus desenhos assustadores aparecem. Eventualmente, ela encontra Tony no quarto de seus pais, se alimentando dos corpos deles. Ela grita para que ele pare enquanto a porta se fecha. Mais tarde, com seus brinquedos queimando, Jan verifica sua irmãzinha, que está desenhando uma imagem do assassinato. Jan diz à irmã que Tony está com fome e a leva até a cozinha, onde a empurra para dentro do forno e o liga. Jean então sai da cozinha, sorrindo ao ver sombras a seguindo nas paredes. No inferno, Nathan fica horrorizado com o que testemunhou e rasteja para longe. Ele encontra uma adolescente e sua mãe e as toca. A mãe, Julia, está na cozinha tentando fazer chá enquanto luta para não ter um colapso. Ela chama pelo nome da filha, mas não recebe resposta. Julia percebe uma mancha de sangue seco na mesa, o que a faz se sentir ainda pior. Tentando limpá-la, ainda em negação, Julia vai até o banheiro e tira o corpo de sua filha Chloe da banheira, cheia de água ensanguentada. Ela chora enquanto arrasta Chloe como se fosse uma boneca, eventualmente colocando-a na mesa da cozinha. Julia serve café da manhã para as duas e fala sobre a possibilidade de fazerem uma viagem juntas. Um flashback da manhã anterior mostra Chloe na banheira tentando ganhar tempo. Julia a lembra de se apressar, pois não podiam se atrasar para a escola todos os dias. Durante o café da manhã, Chloe ouvia a mãe discutindo com colegas de trabalho pelo telefone enquanto encarava uma faca. Memórias de abusos violentos na escola a assombravam, tornando sua vida miserável. Um leve corte com a faca fez o dedo de Chloe sangrar, causando a mancha na mesa. Quando chegou a hora de sair, Chloe tentou explicar que não aguentava mais e queria faltar à escola, mas Julia ignorou, achando que era drama. No presente, o corpo de Chloe escorrega da cadeira e um gato aparece para lamber o ferimento causado por sua morte. Julia espanta o animal e coloca Chloe em uma cadeira de rodas, ignorando o telefone que toca. De repente, ela surta e declara que farão uma viagem. Julia corre para o armário, pegando algumas coisas enquanto tem outro colapso. Ela cobre Chloe com um cobertor, declarando seu amor, apesar de não ter estado sempre presente. Julia anuncia que Chloe não precisará mais ir à escola e será educada em casa. Ao abrir a porta da frente para sair, Julia se surpreende ao encontrar um muro de tijolos bloqueando a passagem. Isso desencadeia um flashback de Chloe escondida em um banheiro da escola, enquanto era intimidada por meninas que a zombavam e filmavam a cena. De volta ao presente, o muro de tijolos representa metaforicamente a vizinha de Julia, que aparece após ouvir seus gritos. Julia, em pânico, insiste que estão saindo de férias, mas a vizinha percebe algo errado e entra na casa, descobrindo o corpo de Chloe. Momentos depois, Julia dirige com o corpo de Chloe no banco do passageiro, chorando ao lembrar do dia em que Chloe nasceu e prometendo-lhe uma vida melhor. Julia implora para que Chloe responda. Distraída, Julia bate o carro em uma árvore. Em um flashback, Chloe tira a própria vida na banheira e sua mãe a encontra. Julia acorda sangrando após o acidente e percebe que os bombeiros estão arrombando a porta para resgatá-la. Ela luta contra os socorristas, recusando-se a deixar a filha para trás. Enquanto alguns bombeiros levam Julia embora, outros encontram Chloe morta e presumem que ela morreu no acidente. Chloe é colocada em um saco para cadáveres, apesar dos gritos e súplicas de Julia. No inferno, Nathan cobre os corpos das mulheres e desaba no chão, exausto após testemunhar tragédias intermináveis. De repente, o diabo aparece, anunciando que guiará Nathan até sua punição.
Mais uma vez, Nathan tenta explicar que sua esposa tinha esclerose múltipla, mas o diabo rebate, dizendo que ela não estava em sã consciência e não consentiu com a eutanásia, tornando Nathan culpado. O diabo começa a conduzir Nathan para outra área, explicando que a fase inicial da danação eterna envolve semi-isolamento para apagar todas as memórias de vidas passadas, transformando as almas em seres puros de dor e desespero. Nathan atravessa uma nova porta e se encontra em uma sala escura com outras almas adormecidas. O diabo informa que esse isolamento durará 4.000 anos, um mero prelúdio para o sofrimento que virá. Em pânico, Nathan vê o diabo partir, selando a entrada atrás dele. De repente, um cobertor se mexe e surge uma alma apodrecida chamada Billy. Billy confunde Nathan com seu novo alvo e o ataca brutalmente, esmagando sua cabeça e o arremessando sem piedade. Nathan é espancado, até não reagir mais, fazendo Billy perceber que destruiu a alma de Nathan, forçando-o a reencarnar no mundo real. Uma mãe dá à luz um bebê saudável, enquanto o diabo informa a Billy que ao enviar uma alma condenada de volta, ele involuntariamente criou o anticristo. Enfurecido, o diabo pune Billy, decapitando-o, explicando que seu corpo se regenerará e lhe atribuindo uma nova missão, recuperar a alma de Nathan. Algum tempo depois, Billy aparece no quarto do bebê, pronto para cumprir seu propósito sombrio.